Eu já vim à tribuna no dia de hoje e falei das 278 meninas sequestradas e parte abusadas por um grupo radical sectário no continente africano. Fiz depois de receber documentos que me mostraram o quanto que isso é grave. Uma violência extremada, desrespeito aos direitos humanos. E, senhor presidente, eu faria em qualquer parte do mundo, se é na África, se é na Ásia, se é na Europa, se é na América, enfim, seja aonde for. Direitos humanos não têm fronteira. E há homens e mulheres que dão a sua vida na defesa dos direitos humanos. Eu tento caminhar nessa seara. Porque, para mim, direitos humanos estão em primeiro lugar. Saúde é direitos humanos, educação é direitos humanos, liberdade é direitos humanos, combate à violência é direitos humanos, olhar para as crianças, para os idosos, para os adultos, tudo é direitos humanos. Combate à corrupção, para mim, é direitos humanos. Senador Simon, senadora Ana Amélia, ambos, senador Rubem Figueiró, ambos são homens, e a senadora Ana Amélia, uma mulher que está escrevendo a sua história. No longo das suas vidas, escreve uma história bonita. E eu, nesse momento, vou falar de um outro tema que é na linha dos direitos humanos. E ninguém me leve essa questão para o campo ideológico, porque não é a minha intenção. Eu recebi uma carta que fiquei muito preocupado sobre a comunidade Bahá'í. Os ataques contra a comunidade Bahá'í representam também um dos mais claros casos de perseguição e de ataque aos direitos humanos. A carta é longa, senhor presidente, não pretendo ler toda ela, mas fica aqui um apelo que eu faço, como outros já fizeram, para que a comunidade Bahá'í tenha o direito de desenvolver o seu pensamento, a sua religião e o seu modo de vida. Essa não é uma afirmação, senhor presidente, somente minha. É uma reclamação contundente do senhor Einer Belefter, relator especial da ONU sobre a liberdade de religião e de crença. Ele fala que é inadmissível qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de discriminação. Por isso ele diz, todas as áreas de atuação do Estado permeia os temas afetos ao direito da família, à escolaridade, à educação e à segurança. Em pleno século XXI, é trágico tentar visualizar o impacto danoso e prejudicial que tal perseguição tem sobre a vida de um indivíduo. Vamos imaginar o significado dessa opressão sistemática sobre a vida de uma criança, muitas vezes começando ainda no ambiente de um jardim de infância, época da vida em que se começa a perceber o mundo, apreciar ou não sua diversidade de cores, formas, rostos e imagens. Como deve ser difícil a uma criança ou um pré-adolescente ser reprimido desde tão jovem, exposto a um bullying de Estado, instrumentalizado de tal forma a lhe dizer que você traz consigo algum crime genético, alguma ameaça ao seu país, que você é estigmatizado porque tem algo de muito errado com você, com suas crenças familiares, com a sua maneira de ver o mundo. O pior ainda é ver-se exposto às políticas de Estado que lhe dizem, desde muito cedo, que você precisa mudar e se adaptar a que o Estado dizer, porque isso é bom, somente é justo e somente isso é benéfico. E quando essa criança cumpre todo o ciclo de estudo do ensino fundamental médio, se sente automaticamente rejeitado pelo sistema público de ensino superior, porque uma rejeição
arbitrária e inimaginável, fundamentada tão somente num preconceito religioso que despe as pessoas de seus direitos constitucionais à cidadania apenas porque não professa a religião autorizada pelo Estado. São numerosos os casos de Bahá'ís que foram expulsos de universidades e outros setores do ensino superior. E mais numeroso ainda é o número de jovens Bahá'ís a que tem sido negado o direito de matrícula em universidade virtualmente porque tem uma concepção diferenciada daqueles que pensam na visão do Estado. Na outra ponta, temos a discriminação dos Bahá'ís no mercado de trabalho, são bloqueados sumariamente em sua ascensão profissional. Claro que isso mostra que são vítimas de perversa estigmatização e assédio moral. Muitos deles com dezenas de anos trabalhando, ajudando e projetando o seu país, seja empresa, seja na área da educação, da saúde, do Estado ou na área privada. No meio desse clima de evidente injustiça e de perpetuação de violação dos seus direitos humanos fundamentais, os Bahá'ís têm sido negado até mesmo o necessário espaço para que possam celebrar suas cerimônias de casamento ou não, e com isso influenciando até mesmo no direito de sucessão, do direito à justa herança dos pais para seus descendentes diretos. Existem situações que desafiam o nosso legado maior, esse legado no que diz pertencemos a uma mesma espécie humana, a humanidade é uma só. Por isso, essa carta que é longa, senhor presidente, ela pede somente que a comunidade Bahá'í tenha direito à sua religião, à sua fé, à sua forma de pensar e de agir, respeitando, claro, o direito de outro. Não queremos perseguição, não queremos discriminação, não queremos mortos. Senhor presidente, eu vou diminuir aqui o tamanho da carta aqui alancada, mas lembro aqui, por exemplo, o ponto focal do que foi escrito pelo jornalista Sami Adigirni, que diz: o ponto focal do escritor é a unidade de gêneros humanos expresso na célebre frase: a Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos. Desta simples frase decorre o mais ambicioso projeto político jamais imaginado, um Estado supranacional, legitimado mundialmente, dotado do poder coercitivo, expressando a cúpula de uma organização mundial em que todas as nações, raças e crenças estejam unidas num só corpo, livre de influências belicistas de governo de povos, com seus recursos econômicos organizados, explorados, seus mercados, coordenados, envolvidos e distribuição de produtos regulados segundo princípios que assim entende. Um sistema federativo de país com poder legislativo, executivo, judiciário em nível mundial, dotado de uma força militar internacional, sem prejuízo de forças armadas internas a cada país. Enfim, senhor presidente, essa carta que eu quero que fique nos anais da casa, ela pede simplesmente que a comunidade Bahá'í não seja perseguida. O escritor brasileiro Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, também registra o sabor do vinho seleto de Baúlac. Diz ele: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia a hora do poente, os degraus de mármore que, por entre solenes preces, me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual, diz Érico Veríssimo. Senhor presidente, no próximo dia 23 de maio, cerca de 7 milhões de Bahá'ís em virtualmente todos os países do mundo estarão celebrando o transcurso dos 170 anos de sua existência. A comunidade Bahá'í mundial tem membros de mais de 2.100 raças e etnias. Seus textos sagrados estão traduzidos em cerca de 570 idiomas e dialetos.
é uma comunidade ativa na promoção dos direitos da mulher, da preservação do meio ambiente do planeta, do respeito às diferentes formas de conexão com o sagrado. Por isso, além de respeitar, apreciam sinceramente a beleza das diversas religiões mundiais da humanidade, desde o hinduísmo ao budismo, do judaísmo ao cristianismo, do zoroastrismo ao islamismo, e todas as percepções legítimas que emergem dos cultos, inclusive, aqui digo eu, o inclusive é meu, de matriz africana, que também são muito discriminados no Brasil e no mundo. Ao momento, 7 lideranças barrais, conhecida com o nome Jaran, nome em persa para amigos, encontram-se presos na temida prisão federal de Evin, na capital de Teherã, desde 14 de maio de 2008, portanto, há exatos 6 longos anos. Eu aqui falamos, em matéria de direitos humanos, que eles sejam libertos, porque estão presos por terem a sua visão de vida e de religião. Os Yaran são 5 homens e 2 mulheres. Senhor presidente, a minha pronúncia aqui, claro que não vai ajudar, mas vale a intenção, eu faço questão de ler o nome dos que estão presos e que eu peço em nome dos direitos humanos que eles sejam libertos. Makvask Sabet, Farifa Kamalabad, Jamaluddin Kanjani, Afin Naemi, Said Rezai, Belros Tavakoli e Vai Tishfan. Eles vêm há longos anos sofrendo a prisão. Sem acesso, segundo o documento que eu recebi, assistência jurídica e em condições que são uma verdadeira afronta aos padrões de direitos internacionais atinentes aos direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, aos direitos humanos. O que nos faz ficar ainda mais indignados é que essas 7 pessoas foram presas, tendo como acusação serem membros do que chamam de seita Bahá'í. A prisão desses Bahá'ís, conhecido como Yaran, tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em gerais, se pronunciando em defesa do Irã e exigindo imediata cessão da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes, ora confinados em prisão. É nesse contexto de celebração mundial que gostaria de hipotecar o meu apoio ao pronunciamento oportuno ao requerimento número RRE 44/2014, feito aqui na tribuna quando eu estava presidindo, senador Rubem Figueiró, pelo senador ilustre do Partido dos Trabalhadores, senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, que aqui na tribuna do plenário do Senado Federal, ocorrido no último dia 14 de maio de 2014, e que foi no dia seguinte, baseado no seu pronunciamento que ajudou, aprovado pela unanimidade por os membros da dirigente Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem a seguinte ementa: requeiro, nos termos regimentais, seja oficiado aos Ministérios de Relações Exteriores a necessidade de o governo brasileiro realizar urgentes gestões junto ao governo iraniano para mitigar o sofrimento dos Bahá'ís, em especial que o mesmo seja instado a conceder imediata liberdade aos líderes da comunidade Bahá'í que estão presos. Aproveito esse momento para saudar os Bahá'ís de todo o mundo pelo dia sagrado que celebram amanhã, 23 de maio, e em particular aos 100.000 Bahá'ís residentes em centenas de cidades brasileiras. Senhor presidente, eu quando li essa carta, senador Rubem Figueiró, que me descreve toda a situação, e me perguntaram se eu podia comentá-la na tribuna, eu disse que sim. E faria isso em qualquer situação, senhor presidente. Eu sou daquele princípio maior que aonde tiver um injustiçado, nós que temos essa oportunidade de usar os microfones, nós que temos uma tribuna para falar, independente de quem seja o país, o estado ou a cidade, temos obrigação de pedir sempre, sempre, sempre que haja liberdade na sua mais alta concepção que nós podemos entender da palavra
E eu diria muito aquilo que alguém já disse, o poeta disse: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A liberdade, para mim, ela se confunde com a palavra amor. Eu tenho essa concepção, senhor presidente. Liberdade e amor caminham junto. Não existe amor sem liberdade, não existe liberdade sem amor. Por isso é que eu faço esse apelo, ao mesmo tempo que fiz hoje da situação daquelas 178 meninas que estão presas também por um grupo lá no continente africano. Eu espero que o meu apelo aqui, nesse momento, ao governo do Irã, seja visto no olhar não ideológico, não no olhar de quem é desse ou daquele segmento partidário, mas de um militante dos direitos humanos. O que fiz aqui é de coração e de alma, porque eu sempre me coloco no lugar do outro. Como é que eu posso admitir que alguém está no calabouço, está numa prisão, pela sua visão de vida, pela sua maneira de expressar, inclusive, ao seu Deus, à sua religião, à sua concepção, na sua visão? Por isso fica aqui o meu apelo. Eu sei que esse meu discurso na tribuna terá a devida repercussão, mas quero dizer que estou totalmente aberto ao diálogo, à discussão, com um único objetivo: que seja respeitado em qualquer país do mundo a liberdade de expressão, de religião, o direito de ir e vir, e de cada um ter a sua concepção de vida. Pode até discordar, mas não vem me prender. Por isso, eu digo sempre: ditadura, ditadura, nunca mais. E fiz isso hoje pela manhã, quando, na Comissão de Direitos Humanos, sou presidente, realizei uma audiência pública com os movimentos sociais, dizendo que não contem comigo para aprovar nenhum projeto aqui que venha criminalizar os movimentos sociais. Não contem comigo, e por isso entrei com o requerimento, e está até hoje no plenário, para que aquela lei chamada antiterrorismo, que na verdade é uma lei que visa calar os movimentos sociais, quero que seja discutido lá na Comissão de Direitos Humanos com os autores da lei. Como também um outro projeto que está na CCJ, que não é da mesma abrangência, mas eu tenho também as minhas preocupações, que seja debatido exaustivamente, para que a gente não venha com uma forma de querer achar soluções, aprovar uma lei que proíba a liberdade de opinião, a liberdade de mobilização e a liberdade até de pressão dos poderes constituídos, que é legítimo. Quero ser coerente com a minha própria história, porque foi assim que nós surgimos e foi assim que eu cheguei aqui. Foi fazendo pressão contra a ditadura e depois fazendo pressão, sim, legitimamente, politicamente, numa visão de um partido de oposição, porque queria expressar a minha opinião, e assim eu pude sempre fazer. E nunca fui punido por isso. Eu espero que esse meu pronunciamento, senhor presidente, contribua nessa linha, na linha dos direitos humanos e da liberdade. Eu só falar em liberdade e amor, não precisa falar mais nada no meu ponto de vista.